Vamos ler hoje um texto que está no Novo Testamento, no livro de Hebreus, capítulo 12, no versículo 18 até ao 24. Diz assim a palavra de Deus: Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão e às trevas ou à tempestade, ao clamor da trombeta e ao som de palavras tais que, quando se ouviram, suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal que tocasse no monte seria apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Versículo 22, lemos juntos, mas diz: mas tendo chegado ao monte de Sião e à cidade do Deus vivo, à Jerusalém celestial e a miríades de anjos, à igreja universal, assembleia da igreja dos primogênitos, inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Versículo 24, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, aqui diz novo pacto, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o da Abel. Querido Senhor, damos-te graças do teu poder tão grande. Damos-te graças da tua presença em nossa vida, da tua bênção em nossa vida. Em nome de Jesus, ajuda-nos a entender onde nós estamos, onde nós chegamos, quem somos, a entender como teus filhos, quais são estes altos privilégios de ser chamados teus filhos. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Tenha a gentileza de sentar. Vamos então participar deste estudo de hoje com a graça e o favor de Deus. Estamos a estudar esta série sobre o reconhecimento do poder do Reino dos Céus. Onde chegamos nós? De facto, de uma forma resumida e breve, diríamos que nós chegamos ao Reino dos Céus. Que chegamos ao reino daquele que é Senhor e Rei e reina sobre a nossa vida. Em Romanos 5,17 diz: pela ofensa de um só, a morte reinou. Ou seja, o reino das trevas reinou, o diabo reinou. Pela ofensa de um só. Pela ofensa de Adão. O diabo veio a reinar sobre este mundo. Ele é chamado na Bíblia o Deus deste mundo. Deus com um D pequeno, mas um Deusito. Deste mundo. Mas ele reina de facto. Reina sobre a vida de incontáveis pessoas. De milhões e milhões e milhões de pessoas. Reina sobre a vida de todos aqueles que vivem sem Deus. E se ele puder, teria imenso prazer em reinar sobre a vida daqueles que também creem em Deus. Gostava muito ele de reinar sobre a sua vida. De reinar sobre a doença no seu corpo, de reinar sobre o estrangulamento das suas finanças, de reinar sobre a desordem, a destruição, a falta de resultados, a falta de concretização dos seus sonhos, o impedimento das bênçãos de Deus na sua vida. O diabo gostaria imenso de poder reinar, de escravizar a nossa vida debaixo do seu domínio. Afinal, aquele domínio que Deus deu a Adão e que disse: domina sobre os peixes do mar, as aves dos céus, os animais do campo, Deus entregou para Adão, entregou ao homem, não foi ao diabo que deu, não. Quando Deus criou tudo, entregou o seu domínio, o domínio sobre esta terra, foi entregue para o homem. O domínio sobre tudo o que está criado foi entregue para o homem. Inclusive o domínio sobre o próprio tempo. Eu sei que estou a dizer alguma coisa muito avançada hoje. O domínio sobre o tempo foi entregue ao homem? Foi. Venha ver comigo. Em Gênesis, no capítulo 1, e o que é que isso pode representar de bom na nossa vida? Em Gênesis, no capítulo 1, dentro daqueles que são considerados os versículos da criação de Deus, depois de Deus ter dito no início: haja luz, e houve luz, depois da palavra de Deus ter criado tudo, no versículo 14, disse também Deus, ainda durante o período em que está a ser feita a criação dele:
haja luminares no firmamento do céu, para fazerem separação entre o dia e a noite. Sejam eles para sinais e para estações e para dias e anos. Aqui é o versículo que faz a definição da entrada em funcionamento do fator tempo na existência desta terra. Deus põe em execução o tempo, começa a contar. Não existia isto antes. O tempo, as estações, os anos, divididos em meses, divididos em semanas, divididos em dias, divididos em horas, divididos em minutos, em segundos, isso não existia. Começa a contar. Está aqui escrito que Deus faz isso. É depois disto que Deus diz ao homem, no versículo 26, domina, façamos o homem à nossa imagem e semelhança e domina, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, as aves dos céus, os animais do campo, sobre toda a terra. Deus criou tudo, no fim, no último dia criou o homem e deu-lhe ao homem domínio sobre toda a obra das suas mãos, incluído o tempo. Incluído o domínio sobre o próprio tempo. Conforme está aqui escrito no versículo 14. Perguntarão, mas pastor, o que é que isto tem de bom? O que é que isto pode trazer de bom? O que é que isto pode produzir para nós? O que é que isto pode ser útil? É que o domínio que foi estabelecido e que foi entregue na mão do homem também é o domínio sobre o próprio tempo, sobre tudo o que está criado por Deus. No mundo, as pessoas são escravos do tempo. Tem um tempo para fazer isto, tem tempo para aquilo. Um doente no hospital tem um determinado tempo para recuperar. Está calculado isso nos compêndios, mais ou menos essa recuperação vai durar 3 semanas, vai durar 3 dias, vai durar 3 meses, vai durar conforme o estudo foi feito, dos casos semelhantes, e é dito às pessoas, uma empresa tal vai recuperar X tempo, até recuperar o seu break-even e até conseguir estar solvente ou a dar lucro. Tudo aqui embaixo no mundo onde nós estamos funciona com o fator tempo. Seja a recuperação de uma doença, seja qualquer outra coisa. Mas repare que Deus deu-nos o domínio sobre o tempo. E é verdade que Adão perdeu esse domínio. Perdeu completamente. Deus deu-lhe o poder, Deus criou tudo, entregou tudo nas suas mãos e Adão entregou de bandeja para o diabo o domínio e deu-lhe a ele esse domínio. Ficou ele com o domínio sobre esta terra. O poder de dominar sobre esta terra. Trazendo todo o tipo, fazendo acontecer todo o tipo de maldições sobre esta terra. Amém? Mas Jesus veio, glória a Deus. E a Bíblia diz que Jesus veio como segundo Adão. Quem é que sabe essa escritura? A palavra de Deus diz claramente que Jesus veio sendo ele agora o segundo Adão. Capítulo 15 de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45. Assim como está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, porém, foi feito espírito vivificante. E este último Adão que está aqui a falar é nem mais nem menos do que a vinda de Jesus a esta terra. Ele vem como segundo Adão, gerado outra vez por Deus. Desta vez, gerado no ventre de uma mulher virgem, gerado direto pela mão de Deus, pelo poder de Deus. Não foi gerado por um homem. Ele vem puríssimo por dentro, sem contaminação alguma. Ele vem sem pecado nenhum dentro dele. Ele vem com o ADN de Deus, absolutamente irrepreensível, e vem a esta terra e vem demonstrar-nos a todos nós como é que Adão deveria ter estado a viver e a executar. Primeiro, numa unidade perfeita com o Pai. Ele disse: eu e o Pai somos um. Segundo, demonstrando um poder extraordinário sobre tudo e um domínio sobre tudo o que está exposto sobre esta terra. Domina sobre os peixes do mar, as aves dos céus, os animais do campo, sobre toda a terra. Nós encontramos ao longo da Bíblia a manifestação do domínio de Deus através da vida de grandes homens e mulheres de Deus
que tiveram domínio sobre circunstâncias adversas, difíceis, complexas, impossíveis de vencer e que venceram. Amém? Sobre as aves dos céus, você olha para Elias e vê Elias a subir ao monte, a beber água do ribeiro e os corvos a virem trazer-lhe comida de manhã e à noite. Porque Deus tinha dito. E ele simplesmente falou: como é que eu vou sobreviver a isto? E Deus disse: os corvos virão e te trarão alimento. Amém, irmãos? Olhamos para Cristo e vemos Jesus a operar o primeiro sinal que Pedro viu. Jesus disse: lançai as redes. Ele disse: Senhor, andamos toda a noite, mas está aqui alguém que tem poder sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais do campo. Você vê Jesus a demonstrar esse poder sobre o vento, sobre a tempestade, contra os demónios, contra qualquer perigo que houvesse ou que se aproximasse. Vemos Jesus a pôr as mãos sobre a doença e a desaparecer, as mãos sobre a lepra e a secar. Nós vemos o poder e o domínio que está escrito desde Gênesis a ser trazido e demonstrado por Cristo, abençoando e multiplicando o poder de Deus, do outro lado a operar uma multiplicação extraordinária quando colocaram na mão dele tão pouco, 5 pães e 2 peixes. Ou o poder sobre os elementos, o poder sobre a água ser transformada em vinho, o poder sobre a morte, o poder sobre a morte de Lázaro, de ressuscitar 4 dias depois, perfeitamente sarado, curado, irrepreensível, numa saúde poderosa e extraordinária. Nós estamos a olhar e a ver os impossíveis, que são humanamente impossíveis, possíveis com Deus. A ver o domínio restaurado na vida de Jesus. Se Jesus veio demonstrar alguma coisa, foi que aquele domínio que estava perdido no passado foi recuperado por inteiro por Ele, como homem sobre esta terra. E que o primeiro homem foi derrotado pelo diabo, enganado por ele, e fez uma aliança com ele. Não que o diabo não tivesse vindo a tentar a Jesus para que ele fizesse a mesma coisa, exatamente como veio para negociar com Adão, e Adão caiu em fazer uma aliança com ele, em ficar na sua presença, e o resultado posterior disso foi a expulsão da presença de Deus, a perda da presença de Deus, ser expulso do paraíso de Deus, ser expulso da glória de Deus. E afinal, perder tudo, até o domínio sobre a sua própria vida, o domínio sobre a sua saúde, o domínio sobre tudo o que tem a ver com aquilo que Deus lhe tinha dado anteriormente. Jesus veio para demonstrar a recuperação dessa glória que estava perdida. E esse domínio que estava perdido, dizendo: eu vos convido a fazer parte do meu reino, o reino dos céus. Já que a ideia de Deus original, desde o princípio, era que o paraíso desta terra, que estava ali circunscrito em um lugar, se espalhasse pela terra toda. E que o reino dos céus, que ali estava, naquele lugar extraordinário da presença de Deus, chamado o paraíso de Deus, fosse estendido pela terra inteira. Esse era o plano de Deus. Mas o diabo entrou em ação, ficou com o domínio nas mãos dele, e aparece o mundo. O mundo como você o vê hoje. Um mundo de confusões, de conflitos, de multidões de vozes a falar uns para cada lado, cada um a apresentar o seu caminho, cada um a convidar ou à procura de Deus à sua maneira, até que Jesus veio aqui, de cima para baixo, e disse: o caminho sou eu, e o encontro com Deus é através do meu nome. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Assim que as religiões são a procura das pessoas acerca de Deus, mas Cristo é a vinda de Deus a esta terra, dizendo: o caminho é este, a palavra é esta, a restauração de tudo é feita através da minha presença. Não há outro acesso à glória de Deus a não ser Cristo. Não há outro caminho para Deus a não ser Cristo. Amém, irmãos? Bendito seja Deus. Então Jesus restaurou-nos o domínio, e você vê Jesus a restaurar inclusive o domínio sobre o tempo, que era o tema que nós estávamos a falar agora. Porque alguém que está com lepra, e que primeiro nem havia cura na época, mas se houvesse alguma recuperação, quanto tempo a pessoa iria demorar a recuperar?
No entanto, Jesus estendeu as mãos e a pessoa foi sarada instantaneamente. A lepra desapareceu e ficou tudo perfeito e novo. Foi mostrar-se aos sacerdotes e estavam sarados e limpos. Quanto tempo é que demorou a recuperação? Quanto tempo demorou a sarar as feridas? Quanto tempo levou? Será que nós podemos pedir alguma coisa aceleradamente, com o domínio do próprio tempo? Será que nós podemos pedir para que uma convalescência de alguém, em vez de demorar 3 semanas, demore 3 horas ou 3 dias? Será que nós podemos pedir que uma bênção que iria recuperar, a ser restaurado, a ser mudado, era capaz de levar, ou uma dívida que levasse para pagar 30 anos, que possa ser paga em 3 anos ou em 3 meses? Será que nós podemos pedir? Será que nós temos domínio sobre o tempo ou não temos? Será que este domínio que está nesta palavra nos dá acesso a ter poder sobre o próprio tempo? Sim ou não? Nós olhamos para Jesus e vemos isso. Vemos pessoas a recuperar, vemos coisas a mudar. Quanto tempo é que a tempestade ia demorar? Jesus levantou-se, repreendeu a tempestade e o vento, acalmou tudo. Essa tempestade está aí. Estamos habituados a ouvir o mundo, a ouvir os noticiários do mundo. Essa tempestade, isso está para durar. Essa chuva agora veio, ou veio a seca, ou veio isto, ou veio aquilo, vem sempre. A desgraça veio e agora vai demorar muito tempo antes que isso mude. Essa crise veio e primeiro que ela mude. Mas os filhos de Deus têm acesso ao poder de Deus, têm acesso ao domínio que Deus nos restaurou através do seu reino. Por isso é que essa pergunta que fica no ar: onde chegamos nós? Diante da presença de quem é que nós estamos? E precisamos de nos lembrar a nós próprios que a igreja, o povo de Deus, é o povo mais poderoso à face desta terra. Não há ninguém que tenha acesso ao poder de Deus a não ser os filhos de Deus. E o diabo não sai com nada. O diabo não sai com coisa nenhuma. O poder maligno não sai a não ser com o poder de Deus. E os únicos que são os fiéis depositários do poder de Deus são os filhos de Deus. O poder de Deus foi-nos confiado, o poder de Deus foi-nos entregue. O Pai se agradou em dar-nos o seu reino. Jesus disse isso, Lucas capítulo 22, versículo 29. Assim como o Pai me confiou um reino, assim como o Pai entregou nas minhas mãos um reino que não é deste mundo. Assim como o Pai me confiou o domínio, eu vos confio a vós. O domínio aqui, está domínio escrito, mas nas traduções correntes e normais de Ferreira de Almeida, está escrito: Ele confiou-me o reino. Amém? Vamos ver em Lucas capítulo 12, versículo 32, se também fala de domínio ou se fala de reino. É a mesma palavra do hebraico, é a mesma palavra do grego, aqui está traduzida como domínio, mas aqui diz: não temas, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Cá está. Deu-nos o seu reino. Onde é que nós chegamos? Nós chegamos a ser participantes do reino dos céus. Então, por isso é que a Bíblia diz que nós estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo. Não somos do mundo. O mundo não tem domínio sobre nós. Nós estamos no mundo, mas pertencemos a um reino e a um rei. Temos uma cidadania dos céus, temos acesso a um poder que está para além das coisas deste mundo. Temos acesso ao domínio que desde o princípio Deus entregou ao homem para que tivesse domínio. E esse domínio começa por nós próprios, domínio da nossa vida, domínio dos nossos pensamentos, domínio da nossa saúde, domínio dos projetos e dos sonhos a realizar, domínio das coisas que são restauradas em Cristo. É isso que está escrito em Romanos 5,17. Pela ofensa de um só, que foi a ofensa do primeiro Adão, a morte reinou, o diabo reinou, o mal reinou. E o mal você vê-o a reinar em todos aqueles que não recebem Jesus como seu Senhor e Salvador. Amém? Mas pela abundância da graça e pelo dom da justiça, agora reinamos em vida. Podemos ter outra vez domínio recuperado em vida. Por um só, através de um só nome, através de um só Senhor, de um Rei. Como é que Ele se chama? Jesus Cristo. Jesus que é o Senhor de tudo.
Amém, irmãos? Jesus que veio recuperar tudo outra vez de volta. Por isso é que Deus teve que se fazer homem e vir a esta terra, porque do princípio Deus tinha entregue ao homem e Jesus veio aqui como homem para recuperar as coisas que Adão tinha perdido. Adão tinha sido derrotado e tinha perdido para as mãos de Satanás. Mas Jesus veio aqui outra vez como segundo Adão e como homem de novo. Não com a sua grandeza espetacular como Deus, como tantas vezes ele apareceu no Velho Testamento, mas veio aqui e fez-se como um de nós, como um homem, para poder recuperar tudo o que Adão tinha perdido e ao mesmo tempo pagando a fatura dos nossos erros, das nossas traições contra Deus, das nossas desobediências e das nossas injustiças. Fazendo tudo num plano extraordinário de salvação e de redenção da raça humana. Amém, irmãos? Por isso esta escritura que diz que nós estamos no mundo, mas que não somos do mundo. João capítulo 17, no versículo 14, 15 e 16, está escrito isso. Que Jesus pediu, orando por nós, que o Pai não nos tirasse do mundo. De facto, nós fomos salvos. E a partir desse momento que estamos salvos e estamos nascidos de novo, temos a certeza da vida eterna, temos a certeza de pertencer a Deus. Porque é que ficamos aqui? Ele disse, eu dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou. Porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Quando aparece algum crente, alguém que acredita em Deus e não tem vergonha de o dizer, à frente de uma nação, você vê imediatamente as televisões, os jornais do mundo a atacá-lo, a odiá-lo, a persegui-lo de uma forma horrível. De uma forma inqualificável, com todo o tipo de mentiras, com todo o tipo de ataques, com todo o tipo de... Você vê isso com Trump, você vê isso com o Bolsonaro, no Brasil. Basta que apareça alguém a defender princípios da Bíblia, que não tenha vergonha de o dizer, você vê logo as CNNs todas, vê logo as cadeias de televisão do mundo a atacá-lo com tudo o que podem, para o derrubar, para o destruir. Não aguentam. Essa gente não suporta alguém que diz, eu amo Deus, eu vivo com Deus, eu quero que os outros conheçam Deus. Não suporta. Já se for uma pantominice qualquer, se for qualquer coisa contrária à palavra de Deus, dão-lhe logo primeiras páginas e todos os louvores. Faz-se uma caminhada para Jesus, a televisão não aparece. Mas se for uma caminhada LGBT, você vê logo as televisões todas, meia dúzia de gatos pingados a fazer as pantominices todas e as desgraças todas que pode ser, levando crianças inclusive junto com eles, e tudo é permitido. Já a pedofilia é permitida, já tudo é permitido, já tudo está autorizado. É incrível como o mundo está raivoso contra tudo o que se pareça com Deus. Nem de propósito, olha para esta palavra e vê, o mundo vos odiou, porque não são do mundo assim como eu não sou do mundo. Não rogue os tiros do mundo, mas que os guardes do maligno. Que sejamos guardados nas mãos de Deus. Versículo 16. Eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não somos do mundo, então somos de quem? Pertencemos a quem é que pertencemos? Pertencemos ao seu reino. Quantos é que são do reino dos céus e pertencem? Diz assim, Senhor, tu és o meu rei. E eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, Cristo é o meu rei. Jesus é o meu rei, reina sobre a minha vida, reina sobre a minha casa, reina sobre o meu trabalho, reina sobre os meus filhos, reina sobre esta nação. Vem trazer a manifestação do teu reino. Quando nós oramos e os enfermos são sarados, é a manifestação do reino dos céus. Quando nós oramos e os demónios são expulsos, é a manifestação do reino dos céus. Quando nós oramos e um homossexual deixa de sentir dessa forma e passa a ser normal como um homem ou normal como uma mulher, é a manifestação do reino dos céus. É a manifestação de que Cristo começou a reinar ali, naquela vida onde antes reinava Satanás. O mundo não consegue ouvir isto, não consegue aceitar uma coisa dessas. Exatamente porque estão do outro lado a aplaudir tudo o que é contrário com a palavra de Deus, com o cristianismo, com uma aposta que tomaram de destruir tudo o que cheire a Cristo e à sua palavra. O perfume de Cristo não lhes agrada. Você olha para esta palavra e diz assim, afinal Jesus avisou disto. Avisou que isto seria assim.
As pessoas mais perseguidas neste momento no mundo são os cristãos. O cristianismo está a ser perseguido em todo lado. E perseguido dentro, inclusive, dos próprios países ditos cristãos. De uma forma como nunca se viu. O anticristo na sua raiva, no seu ódio. Amém, irmãos? Bendito seja Deus. Onde chegamos nós? Numa palavra que resume tudo, chegamos à manifestação do seu reino. Chegamos à glória e à presença do seu reino. Chegamos ao monte de Sião, à cidade do Deus vivo, à Jerusalém celestial. Versículo 22. Hebreus 12, versículo 22. A incontáveis hostes de anjos e a Assembleia Universal, a Igreja dos Primogênitos, cujos nomes estão inscritos nos céus. Que lindo que é isto. Jesus disse, não vos alegreis tanto porque expulsais um demónio, alegrai-vos mais porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Mas uma coisa é certa, este poder de Deus foi restaurado nas suas mãos e restaurado na sua vida. Esse poder de Deus foi entregue nas suas mãos. O reino ao qual você pertence é muito mais forte e muito mais poderoso do que o reino das trevas está aqui. Nós fomos tirados do reino das trevas e transportados para o reino dos céus. Colossenses 1,13 diz isso. Fomos tirados do império das trevas e transportados para o seu reino, o reino de seu Filho. Então, a quem pertencemos? Ao reino dos céus. De quem somos? De Cristo. O que é que nós temos? O poder de Deus sobre a nossa vida e o poder deste reino sobre a sua vida. Quando você ora todos os dias e pede que sejam protegidas a sua vida, a sua casa, os seus filhos, e não deve esquecer disso, onde eles estiverem, perto ou longe, onde eles estiverem, lembre-se que o poder do reino chega a todo lugar. Não há nada que impeça o poder de Deus. Só a falta de fé é que pode impedir o poder de Deus. Amém? De resto, nada pode impedir a glória e o poder de Deus sobre a nossa vida. Bendito seja Deus. E nós devemos ter mais ousadia na nossa vida. Não devemos cair no erro que o povo de Israel caiu no Velho Testamento, nos tempos de Josué, quando ele teve que os chamar a atenção acerca da sua vida estar parada. Nós devíamos estar a avançar para coisas maiores, a avançar para coisas melhores, a avançar para vitórias maiores e melhores na nossa vida e não dar-nos por satisfeitos com aquilo onde já chegamos. Amém? Quando alguém se satisfaz com aquilo onde está, com as coisas que tem, com as coisas que já alcançou, começa a viver de memórias, de recordações e do passado. Nós devemos estar a viver de projetos, a viver para a frente, com coisas melhores e maiores à nossa frente e à nossa espera, e não ser remissos. Repare que é isso que está escrito no livro de Josué, capítulo 18, versículo 3. Vamos ler esse versículo e terminamos com a graça de Deus. Veja comigo. Josué, capítulo 18, no versículo 3, ele chamou a atenção do povo de Deus. E disse Josué aos filhos de Israel, Josué, capítulo 18, versículo 3, até quando sereis remissos em passardes para possuir a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos deu? Vamos ler esta tradução que está aqui, nesta tradução revista mais moderna, que diz depois a Josué aos filhos de Deus, até quando sereis remissos ao entrardes para possuir a terra, para tomar posse? Amém? Diga comigo, tomar posse. Tomar posse das bênçãos de Deus, das bênçãos que Deus já tinha prometido antes. Daquilo que Deus já vos deu, que já vos disse que é vosso, mas que ainda não está nas vossas mãos. Há coisas que ainda não chegaram às suas mãos, mas que são suas. Deus já lhe deu. Deus já lhe deu uma saúde que se calhar está na mão do diabo ainda. Deus já lhe deu bênçãos financeiras que se calhar estão em outro lugar que ainda não chegaram às suas mãos. Deus já lhe deu vitórias de concretização dos seus sonhos que talvez ainda não estejam nas suas mãos na plenitude daquilo que devia ser. E aqui Josué tem que chamar a atenção dos filhos de Deus e dizer-lhes, até quando sereis remissos? Sabe o que quer dizer a palavra remissos?
Uma palavra não muito usual no nosso vocabulário do dia a dia. Remissos significa negligentes. Até quando sereis negligentes? Até quando sereis indolentes? Outra tradução do sinónimo é: até quando sereis frouxos? Esta é mais forte aqui. Até quando sereis relaxados? Até quando estareis parados, preguiçosos, sem agir, sem forçar a vossa entrada em coisas maiores e melhores com Deus? Porque eles tinham já alcançado algumas bênçãos, tinham conquistado algumas partes de algumas cidades e algumas coisas e depois pararam. E ficou o resto todo por fazer. Fizemos até aqui, mas depois paramos. Andamos alguma coisa, mas depois paramos. Mas ele disse: até quando sereis remissos? Até quando não tereis estamina para avançar e para caminhar com o poder de Deus? Amém, irmãos? Quer dizer que as coisas que ainda não chegaram às suas mãos e que você sabe que Deus já lhe prometeu e que são suas, deve fazer força, deve preparar-se para avançar e para conquistar nas suas mãos a vitória que falta. Se já venceu alguma coisa, vença o resto que falta. Se já está melhor da sua saúde, termine com uma saúde perfeita e completa. Se já recuperou alguma das coisas que o diabo lhe tinha roubado, recupere o resto, vença o resto, triunfe o resto. Não fique remisso, não fique parado a contentar-se como já não é nada mal onde cheguei. Queira mais, deseje mais, tenha ambição e ousadia por mais, porque Deus tem mais e muito melhor para si do que aquilo até onde chegou. Amém? Quantos recebem esta palavra? Glória a Deus. Tenha a gentileza de ficar de pé e vamos orar. Querido Senhor, damos-te graças da tua palavra em nosso coração. Diga isso comigo: eu te agradeço. De todo o coração te agradeço pela tua palavra, Senhor, pelo teu poder na minha vida, por tudo que tu operas em favor da minha vida hoje. Eu sei de todo o coração que Jesus veio restaurar o domínio que eu tinha perdido, veio renovar a minha vida, veio dar-me vida com abundância, e eu não posso parar de onde cheguei, mas tenho mais para avançar, mais bênção para conquistar, mais espaço para alargar as minhas tendas, mais vitória para caminhar. E eu peço diante do trono dos céus que essa unção de Deus seja derramada sobre a igreja, sobre as casas e famílias, sobre a nossa vida, de não nos contentarmos onde chegamos, mas de propor em nosso coração o avanço para coisas maiores e melhores. Assim declaro hoje, nesse tema desta palavra hoje, que nós chegamos ao teu reino, que somos parte do teu reino, que tu és nosso rei, reina sobre a nossa vida, numa ambição maior, não nos deixando parados onde chegamos, mas capazes de avançar para coisas maiores e melhores, pois Deus tem o melhor para nós. Dá-nos essa ambição do melhor de Deus, dá-nos essa ambição e força para conquistar mais com Deus, para não ficar satisfeitos porque sofremos um pouco, quando nós queremos anular completamente o sofrimento, para estarmos um pouco melhores, quando nós queremos estar perfeitamente curados e sarados, para nos contentarmos com o pouco, mas sermos fiéis no pouco, para ser postos no muito. E eu te agradeço hoje, de todo o meu coração, pela tua palavra, Senhor, na nossa vida. Glorifica o teu nome na vida dos teus filhos, no nome precioso de Jesus, no nome precioso de Jesus. Queridos irmãos, estou disponível para orar por alguém que precise de oração. Se você tem estado em combates ou em lutas e batalhas e precisa de oração, de alguma coisa, estou disponível para orar por si nessa hora, em nome de Jesus. Amém? Se precisar, aqueles irmãos que porventura tenham que ir ou precisem de ir, vá com a paz de Deus. Vou pedir é que deem um espaço para quem ficar aqui na frente, ficamos a orar. Quem ficar na igreja, fica em oração comigo. Aqueles que tiverem que ir, vá com a graça de Deus. Deus abençoe.